Olá pessoal, tudo bem? Queria contar uma história para vocês. Uma história muito bonita. Todos nós já conhecemos assim alguns detalhes dessa história. E ontem, curiosamente, eu fiz umas pesquisas a respeito e ela ficou tão viva na minha mente, eu queria compartilhar com vocês. É a história de um casal que se chamava José e a esposa Maria. Eles moravam em Nazaré. Era uma cidadezinha pequenininha. Estavam ali felizes. Eram recém-casados. E a Maria estava grávida. E a Maria sabia que estava esperando um bebezinho diferente. Ela sentia em seu ser que não ia ser uma mãe como outra mãe, que ela ia ter alguns percalços nesse caminho, mas que ela ia amar muito, ia ser muito amada, e ela aprenderia muito com esse filho. E aí já com a gravidez já adiantada, já chegando no seu 9º mês, eles tiveram que fazer uma viagem. Então de Nazaré, eles precisavam ir até Belém, porque na época eles eram governados, né, as cidades eram governadas por Roma. E Roma queria saber quantas pessoas haviam nascido em cada cidade. Então, as pessoas tiveram que se deslocar até a cidade onde nasceram para participar desse alistamento. Então, eles faziam esse controle aí a cada 10 anos, mais ou menos. Enfim. E José, ele era descendente do rei Davi. E o rei Davi, proveniente da cidade de Belém. Então eles tiveram que viajar para lá. E foi uma viagem bastante difícil, porque de Nazaré para Belém foram vários dias de viagem. E o percurso não era um percurso reto, era uma subida. Você imagina uma mulher gestante, já com a gravidez já bem adiantada, em cima de um burrinho, e ali naquela subida, aquela ladeira. Então eles tiveram que parar várias vezes para Maria descansar, mas ela sabia, dentro do seu coração, que o seu filho precisava nascer em Belém. Na época havia umas profecias de um Messias, de um Salvador, que nasceria em Belém e que era descendente da família de Davi. E Maria sabia que essa criança, esse Salvador, era o seu filho. E ela queria que essa profecia fosse cumprida e que a criança nascesse em Belém. Com todo o sacrifício, ela resolveu fazer essa viagem junto com o marido. Não é só Maria que esperava esse Salvador. Havia muitas pessoas que sabiam dessa profecia e sabiam que estava chegando a noite onde a estrela maior brilharia no céu. E com isso, 3 reis magos, que eram chamados na época, que acompanhavam essa profecia e sabia qual dia que essa estrela brilharia no céu, eles resolveram ir atrás. E eles sabiam que estava pertinho e que seria em Belém. Só que antes disso, nessa viagem deles para Belém, eles passaram, por outras cidades, e o rei, na época, ficou sabendo dessa profecia. E essa questão aí do controle das pessoas era também para ele saber aonde nasceria esse bebezinho. Ele estava rastreando o bebezinho. Mas enfim, José e Maria chegaram em Belém, depois daquela viagem cansativa. Só que chegaram lá, outras pessoas também tinham ido para lá se alistar, E aí não tinha um lugar onde eles ficarem. Não havia mais hotel disponível, não havia um quarto para eles ficarem. E aí à noite, estava frio, a Maria queria descansar. E nisso ela começou a sentir aquelas dores do parto, sabe?
E o José ficou muito preocupado. Aí o dono de um hotelzinho, né, falou para ele assim: olha, tudo que tenho aqui para te oferecer é uma estrebaria, onde ficam os animais. É o único lugar que você teria abrigo para você e sua esposa e até para o nascimento do bebê. E aí para lá eles foram. É um lugar simples, onde abrigava os animais. E ali que nasceu Jesus. Quando Jesus nasceu, a estrela brilhou no céu. E aí os bons espíritos ficaram muito próximos àquele local. E até os pastorzinhos que estavam com suas ovelhinhas ali próximos sentiram aquele ambiente bom e ouviram uma canção. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Assim nascia Jesus. E com toda a dificuldade, com todo o local simples, Maria pegou seu filho, enfaixou ele, que era na época, era costume enfaixar todo o bebezinho, deixar ele bem bonitinho, durinho, e colocou numa manjedoura, bem protegido. A manjedoura era o local onde se colocava a comida do gado, né? Dos bichinhos, a comida, a água. E ali ela descobriu um bercinho pro bebezinho dela. Colocou ele bem bonitinho ali, protegido do frio. E os pastores chegaram até lá, pressentindo que algo de muito bom havia naquele local. E eles contaram para Maria, para José, todo aquele sentimento dos espíritos ao redor ali, daquele local, toda aquela onda de amor que estava protegendo a todos eles. E aquelas mensagens, Maria e José guardaram em seu coração. E também os reis magos chegaram para conhecer o nosso Salvador, nosso Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, nosso maior exemplo. E foi a noite mais linda do mundo. Um dos melhores sentimentos envolveram aquele local e aquelas pessoas. Jesus podia ter renascido na nossa terra de qualquer outra forma, mas ele escolheu de uma forma simples, de uma forma humilde. Desde o seu nascimento ele quis ser um exemplo. Ele quis não só passar para a gente em palavras, mas ele quis exemplificar. A vida dele inteira foi um exemplo de amor, um exemplo de respeito, o maior exemplo que nós temos a seguir nessa vida. Então, nessa noite de Natal, vamos olhar para dentro de nós mesmos e vivenciar esse amor de Jesus por todos nós. E que o Natal seja vivo não só hoje, mas em todos os dias do ano. E que assim seja. Feliz Natal para todos vocês.